Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Traz
posso comprá-lo, nem mereceu, mesmo assim entregou. Oh, impressionante, infinito, Meus irmãos, nós vamos participar nesse instante da ceia do Senhor. Eu quero ler um texto bíblico, um texto onde Jesus, com seus discípulos, ele serve ali a ceia do Senhor. E é um texto que está em Mateus, quando Jesus, um pouco antes da sua morte, da sua ressurreição, da sua morte, na verdade, ele convida os discípulos para um momento, e ali então ele serve a última ceia junto com os discípulos. O texto está em Mateus, capítulo 26. Você apenas ouça o texto que estarei lendo, versos 26, 27 e 28. Diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Sempre eu gosto de enfatizar, porque pode ser que alguém ainda não tenha conhecimento de como é a forma que nós servimos e entendemos a ceia do Senhor, a forma bíblica que nós entendemos. Aqui nós temos aqui o pão, aliás, aqui, né? O pão e o cálice. Esses elementos continuam inalterados. Continua sendo o pão e continua sendo o cálice. O que nós entendemos da Bíblia, a Bíblia fala sobre isso também em 1 Coríntios, que nós fazemos isso em memória do Senhor. Não há aqui a transformação em corpo e nem a transformação em sangue de Jesus. Nós fazemos em memória da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Mas é algo que nós precisamos fazer, a Bíblia diz que nós devemos fazer isso até que Ele venha. Porque assim nós anunciamos a morte e a ressurreição de Jesus. E nós queremos convidar todas aquelas pessoas que já passaram pelo batismo e que estão em comunhão com Deus, em comunhão com a sua igreja, se passou pela... mesmo que não pertence a esta igreja, mas pertence a outra igreja evangélica, está em comunhão com esta igreja, nós convidamos você também a participar conosco desse momento da ceia do Senhor. Mas a Bíblia nos orienta: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Algumas vezes acontece de algumas pessoas não participarem da ceia porque estão vivendo algum tipo de pecado. Mas a Bíblia diz da seguinte forma: examine-se, ou seja, esse autoexame é um autoexame de pedir perdão a Deus. E aí então participa da ceia do Senhor. Então nós teremos esse momento e nós vamos orar. E é o momento também de você refletir sobre a sua vida. E se há algum pecado ainda não confessado diante de Deus, pedir perdão, confessar e pedir perdão a Deus. E depois participar normalmente, junto com todos nós, da ceia do Senhor. Nós vamos orar nesse instante. Enquanto oramos também, você pode aí fazer a reflexão. Quero convidar o Wagner para esse momento de oração. Meu Deus, nosso Pai que está nos céus, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, ó Pai, com o nosso coração aberto, diante, ó Pai, de mais um momento onde nós vamos rememorar, ó Pai, o Teu sacrifício, rememorar, ó Pai, o quanto o Senhor sofreu por nós. Nós nunca podemos esquecer disso, Senhor Deus. Por isso, temos esse compromisso, ó Pai, de realizar a ceia regularmente, para que os nossos corações, as nossas mentes, nunca se esqueçam, ó Pai, do quanto o Senhor nos amou, do quanto o Senhor se entregou por nós, vindo a este mundo, se fazendo gente, mesmo sendo Deus, sem nenhum pecado, sem nenhum erro, o Senhor veio até nós, ó Pai. Muito obrigado pelo Teu sacrifício. Nesse momento nós queremos, no nome de Jesus, nos render completamente a Ti, Senhor Deus. Colocar diante do Senhor as nossas vidas, colocar diante do Senhor as nossas imperfeições, nossas faltas, os pecados, ó Pai, que porventura tenhamos cometido, Senhor Deus, e que ainda estejam por ser confessados, ó Pai. Nós nos confessamos diante de Ti neste momento. Nós nos colocamos, ó Pai, diante da Tua presença e queremos pedir que o Senhor nos purifique, queremos pedir que o Senhor nos limpe de todo mal. Se algum de nós aqui, ó Pai, tem alguma coisa que possa estar causando separação, ó Pai, de Ti, no nome de Jesus, que o Senhor possa trazer a comunhão necessária, ó Pai, para que nós, muito mais do que participar da ceia do Senhor, possamos nos achegar a Ti, com o nosso coração aberto, pronto para receber, ó Pai, as Tuas bênçãos,
pronto para ouvir a tua voz nessa noite, pronto para receber a tua unção. Fica conosco, ó Pai. Enche-nos do teu Espírito Santo. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Nós vamos, portanto, servir a ceia. As pessoas que forem participar da ceia fiquem em pé. Então logo pegue o pão, pegue o cálice juntos, senta e aguarde para que todos nós possamos participar juntos, tá bom? Então, enquanto os diáconos estiverem indo, você pode ficar em pé, pegar os elementos e na sequência sentar. Seu sofrer participar, sua obra proclamar, meu Salvador, da cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz
Bíblia nos diz que Jesus tomou o pão, deu graças, repartiu entre seus discípulos e disse: comam dele todos, isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Nós vamos agora orar primeiro. Orar agradecendo ao Senhor, porque Ele entregou a sua vida para morrer por mim e por você. A Deus Senhor estará orando nesse instante. Louvamos o Teu nome, Senhor, pelo grande privilégio de podermos ser chamados de Teus filhos, porque Jesus um dia, ó Deus, morreu na cruz para nos salvar, para nos dar essa condição de filhos Teus. Queremos Te agradecer, ó Deus, por podermos estar relembrando isso. Relembrando com alegria, de sabermos, ó Deus, que aceitar Jesus como Senhor e Salvador é o caminho certo que nos leva a Ti, que nos garante a salvação, que nos garante a vida eterna. Louvamos o Teu nome, Senhor Deus, a cada dia, e que esse Teu amor mostrado através de Jesus possa refletir na nossa vida, a cada momento, a cada dia, onde quer que estejamos. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Portanto, agora, em nome de Jesus, comamos o pão. A Bíblia continua dizendo que da mesma forma, depois do pão, Jesus tomou o cálice, repartiu também entre seus discípulos e disse: esse é o cálice da nova aliança, a aliança do meu sangue que é derramado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. O sangue da velha aliança era o sangue dos animais, onde havia ali a morte dos animais para a salvação, a propiciação dos pecados. Mas Jesus veio, derramou o seu sangue definitivamente por nós. E não necessitamos mais desse sacrifício, porque Jesus se fez sacrifício por nós. Portanto, agora, em memória do nosso Senhor Jesus, tomemos o cálice. Vamos orar mais uma vez. Irmão Joaquim, ora de seu instante. Senhor, nós queremos louvar e engrandecer o Teu santo nome nesta noite, Senhor, e Te agradecer por este momento memorial em que relembramos o Teu sacrifício na cruz do Calvário, Pai, onde o Senhor nos lavou de todos os pecados, de todas as impurezas, Pai. Muito obrigado, porque ali na cruz foi a vitória da vida sobre a morte, 3 dias após na ressurreição do nosso Senhor. Muito obrigado por tudo. Continua conosco neste dia, nesta noite, Senhor. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aqueles irmãos, aquelas pessoas que não puderam participar da ceia hoje, por alguma questão de não foi batizado ainda, nossa palavra é de incentivo a você, para que você participe da classe de batismo, entre pelo batismo e depois possa também participar desse momento da ceia do Senhor com toda a igreja. E será uma grande alegria tê-los sempre conosco. Obrigado, nossos irmãos diáconos. Podem sentar, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E nós vamos continuar louvando a Deus. E esse momento é um momento que também nós cultuamos ao Senhor. Da mesma forma que cultuamos cantando, cultuamos agora através da ceia, nós vamos cultuar ao Senhor através dos dízimos e das ofertas. Se você trouxe o dízimo para devolver ao Senhor, trouxe a sua oferta para entregar ao Senhor, esse é o momento. Então, enquanto cantamos, você pode fazer isso através dos nossos irmãos diáconos. Se o amas, ergue tuas mãos. Se o
vem com alta voz da glória ao Senhor. Se o amas, busca ao Senhor. Se o amas, canta ao teu louvor. Todos juntos vamos celebrar com júbilo. Eu venho para Deus, quero exaltá-lo. Eu vou ao anunciarei, então a outro, também demorarei. Eu vou exaltarei, ao anunciarei, então a outro, isso eu te exaltarei. Eu vou exaltarei, ao anunciarei, então a outro, também demorarei. Eu vou exaltarei, ao anunciarei, então a outro, isso eu te exaltarei. Mais uma vez que eu ouvi. Eu vou exaltarei, ao anunciarei, então a outro, não me demorarei. Eu vou exaltarei, ao anunciarei, então a outro, isso eu te exaltarei. Alto, forte, bonito, inteligente, eu quero ser. Pra me parecer com você, meu Pai. Carinhoso, elegante, charmoso, eu quero ser. Pra me parecer com você, meu Pai. Corajoso e verdadeiro, meu amigo, companheiro, exemplo de fé, pra mim você é, e por isso eu quero ser assim. Alto, forte, bonito, inteligente, eu quero ser. Pra me parecer com você, meu Pai. Carinhoso, elegante, charmoso, eu quero ser. Pra me parecer com você, meu Pai. Corajoso e verdadeiro, meu amigo, companheiro, exemplo de fé, pra mim você é, e por isso eu quero ser assim. Alto, forte, bonito, inteligente, eu quero ser. Pra me parecer com você, meu Pai. Com você, meu Pai. Com você, meu Pai. Evangelho de João, capítulo 14, verso 5. Depois você pode permanecer com sua Bíblia aberta. O texto que eu quero falar vai falar um pouquinho de alguns outros versículos desse capítulo 14 do Evangelho de João. Direção para caminhar.
Evangelho de João, capítulo 14, verso 5, diz o seguinte, abra sua Bíblia aí, acesse-a. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Vou repetir para que você entenda muito bem. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Eu quero começar essa mensagem contando a história de um jovem que nasceu num lar evangélico, num lar cristão, foi criado ali no meio da família, acostumado a ir para o templo, aprender das coisas de Deus, mas por conta da desestrutura do seu lar, logo na sua adolescência, início de juventude, ele foi se afastando dos caminhos do Senhor. Ele foi se afastando, deixando essa coisa de igreja, deixando esse ambiente onde nós aprendemos a palavra de Deus, ele foi deixando de lado. Mas ele foi crescendo, estudando, fez alguns cursos, se profissionalizou na sua área, conseguiu um bom emprego, e ele foi considerado um dos melhores na área que ele exercia. Então ele recebeu vários prêmios, ainda jovem, dentro da profissão que ele exercia. E com o passar do tempo, uma dor, uma angústia começou a apertar o coração desse jovem. E essa angústia, essa dor começou a fazer com que ele sofresse muito, mesmo tendo conquistado muitas coisas ainda jovem. Essa dor, essa angústia começou a apertar o seu peito e ele começou a se ver sem direção na sua vida, que até então parecia uma vida correta, uma vida direcionada pelos seus propósitos. E no meio dessa dor, no meio dessa angústia, ofereceram-lhe as drogas. E num desespero de sanar essa angústia, no desespero de sanar essa dor do seu coração, ele resolve aceitar. Ele não se torna um viciado em drogas, mas faz uso costumeiro de algumas drogas lícitas, como cigarro, bebida. Mas aquela dor ainda continuava, porque nós sabemos, e você sabe muito bem, que não é as drogas, não é a bebida e qualquer outra coisa que pode sanar uma dor como essa, uma angústia como essa. E com o passar do tempo, ele começou a se desesperar, a chorar por coisas aparentemente sem motivos, começou a ficar ansioso, pede demissão do seu trabalho, se isola, e a sua vida começa a ir de mal a pior, um coração completamente destruído e sem direção. Esse jovem um dia, ele começa a procurar solução para a sua vida. Como último recurso para ele, ele busca então um atendimento pastoral, e eu tive o prazer hoje de conhecer esse jovem um dia. E ali, junto com aquele jovem, ouvindo a história de dor, muitas vezes de ódio, de angústia, que assolava aquele coração, eu sofri junto com ele. E eu falei, meu Deus, como esse jovem está sofrendo, como ele pôde ter deixado um caminho que parecia muito bom, materialmente falando, e chegado a esse ponto, a ponto de pensar tirar sua própria vida. E aí, então conversamos, os dias foram passando, oramos, ele buscou um atendimento psicológico, Deus foi tratando, e depois de algum tempo esse jovem aparece diante de mim e fala, pastor, eu falei, vamos lá, vamos conversar mais um pouco. Ele falou, não, pastor, hoje eu vim agradecer a Deus junto com o Senhor, porque hoje eu consigo sonhar mais uma vez, eu quero voltar para a casa do Senhor, porque Deus me mostrou a direção correta para a minha caminhada. Eu glorifico a Deus, eu conto essa história, é uma história verídica, eu evito contar alguns detalhes, até por conta de ética, mas esse garoto mexeu comigo. Hoje nós somos amigos, e hoje ele pode mais uma vez encontrar a direção para a sua vida. Amados, quando nós pensamos na nossa vida,
na nossa caminhada, quantas vezes nos vemos assim, não é verdade? Sem direção. E aqui eu não estou falando para jovem, para idoso, para adulto apenas. Eu estou falando para todo mundo que está aqui. E às vezes, quem sabe, até para mim mesmo, em algum momento ou outro. Quantas vezes, diante daquilo que projetamos para a nossa vida, diante de alguns ideais que cremos e que avançamos, deu certo. Nos vemos sem rumo, sem direção, e aí então paramos a caminhada, e nessa parada deixamos de avançar e deixamos de conquistar aquilo que de melhor Deus tem para as nossas vidas. O texto que acabamos de ler, irmãos, é a história, é o momento onde Jesus está prestes a enfrentar a cruz. E ele passa 3 anos com os seus discípulos, dando exemplo aos seus discípulos como levar a mensagem de salvação ao próximo. Ele passa um tempo mostrando para os seus discípulos como eles deveriam exercer a função de discípulo, como realmente deveria ser um discípulo. E aqui então, a partir do verso 14, o 13, Jesus já começa a dar algumas instruções, 14, 15, 16 do Evangelho de João, Jesus começa a instruir os seus discípulos, a alertar os seus discípulos para aquilo que estava por vir. Jesus começa a ensiná-los como eles deveriam proceder com a ausência dele. Porque durante esse tempo de ministério, os 3 anos que Jesus passa ensinando os seus discípulos, caminhando com eles, sempre indo à frente, sempre mostrando o exemplo, os seus discípulos amados tinham a oportunidade de ver como era feito e de seguir o exemplo do seu mestre que estava ali. Eles podiam tocar, eles podiam estar junto de Jesus, Jesus da sua forma carinhosa, muitos deles nos seus momentos de desespero e quem sabe momentos de confusão das suas mentes, poderiam se achegar perto do mestre, literalmente colocar a sua cabeça nos ombros de Jesus e chorar junto com aquele homem que ali estava presente. E a partir desse verso 14, Jesus começa a alertar eles: olha, daqui uns dias eu não vou estar mais com vocês de forma física. Sabe, irmãos, é dentro dessa história que eu quero caminhar com você. Você que tem andado muitas vezes sem direção na sua vida, você que avançou muito em alguns momentos, conquistou muitas coisas, mas se vê parado, travado diante das situações da sua vida. Você que é crente, mas mesmo sendo crente, perdeu um pouco da direção de Deus, do propósito de Deus para você. Você que entrou às portas dessa igreja, mas ainda não tomou uma direção ao lado do Senhor Jesus, que tentou caminhar para a direita, para a esquerda, e ainda não encontrou um caminho real para a sua vida. Essa palavra, meu querido, é para nós nessa noite. Direção para caminhar. E aí, então, olhamos esse texto, analisando esse texto, Jesus acaba de dizer para Pedro e os seus discípulos, no capítulo 13, no verso 36, que ele iria partir. Jesus está falando de uma partida, Jesus está falando que ele iria para um lugar, mas seus discípulos estavam acostumados com o aconchego do mestre junto com eles. Mas Jesus também fala que ele iria partir e que agora os seus discípulos não poderiam mais acompanhá-lo. Olha o que diz o verso 36 do capítulo 13. 3 versos acima do capítulo 14. Diz: disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguireis. Disse-lhe Pedro: porque não posso seguir-te agora, por ti darei a minha vida. Jesus disse para Pedro e para os discípulos que ali estavam: para onde então que o Senhor vai, mestre? Para onde o Senhor vai? Por que essa incógnita toda? Por que esse suspense? Fala logo para onde o Senhor está indo, porque para onde o Senhor for, a gente quer ir também. Jesus fala: olha, eu vou para um lugar aonde vocês não podem me acompanhar agora,
Depois vocês podem ir, mas agora não. Pedro começa a ficar ansioso, Pedro começa, naquele estilo nervoso de Pedro, ele começa, não mestre, fala para onde o senhor vai, porque a gente quer ir, porque pelo Senhor eu vou dar a minha própria vida. E Jesus termina dizendo, Pedro, calma lá que você não sabe o que você está falando. Por que Pedro disse isso? Porque Pedro começa a agitar-se em seu coração, os discípulos começam a ficar preocupados, porque aquele que era a direção para eles, para aqueles que ele chamou para uma missão específica, mostrando para eles que iriam levá-los para algum lugar, agora esse líder, esse direcionador, esse guia, está dizendo para eles que não mais vai caminhar com eles. Talvez seja a mesma dor que os discípulos estavam sofrendo, que o povo de Israel recebeu a notícia no êxodo para a terra prometida, quando Deus olhou aquele povo pecador e disse, olha, porque vocês são um povo de dura cerviz, um povo muito teimoso, eu não vou mais caminhar à frente de vocês. Eu vou enviar o meu anjo para que vá diante de vocês. E Moisés intercede a Deus pelo povo, e Deus então não manda o anjo, então Deus começa a guiar, continua guiando esse povo. Sabe, irmãos, e aí os discípulos estão com o coração agitados, porque eles pensam que vão ficar sem direção. E aí então, Jesus vem dizendo lá no verso 1, acompanhe comigo o verso 1 do capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, aquele que eu tenho falado para vocês, mas também credes em mim, diz o texto. Irmãos, Jesus percebe que os discípulos, eles começam a ficar ansiosos, agitados em seus corações, e começam a questionar o que nós vamos fazer sem essa direção para prosseguir, e o coração deles começam a se encher de crises. O que vamos fazer agora? Jesus vem dizendo, entendendo o coração daqueles discípulos, e ele vem dizendo uma palavra, irmãos, que nós precisamos ouvir para que possamos ter a direção da caminhada. Acalmem o coração de vocês. Eu creio que para seguir firme na caminhada de Jesus, na caminhada da fé, diante das crises que muitas vezes nos faz perder a direção, nós precisamos acalmar o nosso coração. Querido, preste atenção aqui, se o seu coração está ansioso hoje, acalma esse coração. É isso, meu irmão, nós só vamos encontrar a direção para a caminhada, se deixarmos o nosso coração descansar, acalmar, algo que vem de paz, de serenidade. É claro, queridos, é óbvio que vai existir momento da nossa vida que vai exigir mais ânimo, que vai exigir mais determinação, que vai exigir coragem, ousadia para lutar, caminhar, uma fé ousada, o sangue fervente para avançarmos, mas é nos momentos de crise, nos momentos de angústia, de aflição, que muitas vezes não sabemos para onde ir, é que precisamos deixar que Jesus venha acalmar os nossos corações. Salmo 46, verso 9 a 11 diz o seguinte, ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos repetir essa última parte? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Salmo 46 é conhecido como o Salmo de Lutero, porque Lutero, nos seus dias de aflições, ele cantava esse salmo, ele entoava esse salmo a fim de que o seu coração pudesse acalmar-se em Deus. E ele escreve a canção Castelo Forte, um hino que nós cantamos com tanta alegria. Castelo forte é o nosso Deus,
baseado no Salmo 46. É só você conversar com muitas pessoas que você vai perceber que essa coisa de Deus, de Jesus, as pessoas vão dizer o seguinte: é muito importante. Eu vou na igreja X vezes por mês ou por semana. Essa coisa de Jesus, de Deus, é muito boa. Eu até gostaria que você estivesse orando por mim. Mas as pessoas pensam desse jeito porque elas não têm um foco exato daquilo que elas querem como propósito de vida. Tem como foco coisas materiais, palpáveis, mas todos nós, você há de concordar comigo, mesmo que você está aqui hoje e não crê em Deus, você há de concordar comigo que tem algo no seu coração que muitas vezes parece espiritual, e você não consegue explicar. Sabe, irmãos, para você que é crente, que se converte, mas acha que crer em Jesus é frequentar uma igreja, é fazer algo para Deus, ou sei lá, dizer alguns jargões, como eu defendo a família, ou citar algumas frases de efeito que todo mundo diz. Não, meu irmão. Viver o foco no alvo, seguir a Jesus, não é só isso. Não é uma religiosidade, mas é permanecer no caminho, é se entregar por completo a um novo estilo de vida. Na verdade, é se entregar por completo a uma nova vida. Ter foco no alvo, Jesus está dizendo para eles: não desvie desse caminho. Não desvie para a direita e para a esquerda, porque eu sou o caminho. E no momento em que vocês desviarem desse caminho, aonde vocês deixarem que esse caminho seja apenas um momento de busca esporádica para a vida de vocês, vocês vão se ver longe daquilo que eu tenho preparado para vocês. Filipe diz o seguinte: estou tanto tempo com Jesus, Filipe questiona Jesus, mas mostra-nos o Pai, Jesus, no verso 9, e Jesus responde Filipe dizendo: eu estou tanto tempo com vocês e não me tendes conhecido. Jesus está dizendo para os seus discípulos naquele momento de crise onde eles estão enfrentando: filho, eu estou com vocês, o caminho sou eu, porque vocês estão perdendo de vista o foco, porque vocês estão perdendo de vista o alvo. Talvez você que não é crente, você tentou buscar direção, você não tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus, está aqui hoje, tentou tomar uma direção para a sua vida, buscou em tantas coisas, mas nada disso ainda foi capaz de resolver o seu problema, porque na verdade, muitas vezes, as pessoas que ainda não tiveram um encontro real com Jesus, mas acreditam em Deus, sempre vão atrás desse Deus, em busca da resolução de um ou outro problema da sua vida, e às vezes até conseguem solução para isso, mas o problema maior persiste, porque esse problema maior só pode ser resolvido com Jesus, porque ele é o tamanho certo desse problema. Porque ele vem resolvendo não apenas um ou outro problema, mas o problema do vazio e da falta de direção para a sua vida. Por isso, querido, hoje Jesus quer trazer direção para a sua vida. Ele é o caminho, ele é o caminho, ele é a única verdade, e só ele pode trazer vida para você. Amém? Jesus continua instruindo os seus discípulos, ele encerra a sua instrução aos seus discípulos, dizendo algo até muito prático, lá no verso 31. No verso 31 do capítulo 14, Jesus diz o seguinte aos seus discípulos: mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Jesus estava dizendo para ele: olha, eu já passei para vocês todas as instruções que vocês precisavam para serem guiados. Preste bastante atenção. Jesus está resumindo a conversa. Eu já passei para vocês a maioria das instruções para vocês serem guiados quando eu não mais estiver com vocês. Ou seja, vocês, se seguirem essas instruções, vão ter direção para a caminhada da vida de vocês. Aí Jesus termina dizendo: então levanta daí, vocês estão sentados demais, vamos sair daqui, vamos caminhar. Jesus está dizendo para os seus discípulos: vocês precisam colocar o pé na estrada. Se vocês querem saber o caminho exato para a vida de vocês, vocês precisam começar a caminhar. Tem muita gente que fica parado,
E ficar parado, meu irmão, não vai chegar a lugar nenhum. E fica parado esperando que as coisas aconteçam. E eu quero dizer para você que esse não é o método de Jesus. Muitas vezes, muitas pessoas se veem numa noite escura e ficam esperando o dia amanhecer para começar a caminhar. Nós precisamos acalmar o nosso coração, manter o foco em Deus através de Cristo, mas nós precisamos dar o primeiro passo, porque no momento em que você der o primeiro passo, Jesus vem te mostrando a direção para a sua vida. Sabe, irmãos, essa semana nós estivemos na capelania prisional, lá dentro do presídio, cantando uma canção para aquelas meninas. Deus falou muito forte ao nosso coração através de uma música. A gente escolhe a música, coloca no esboço para que elas possam acompanhar, leva uma caixa de som e elas cantam como um coral, mas meditando na letra daquela música, enquanto aquelas meninas cantavam, juntos ali, os nossos irmãos que estavam ali, reparou na letra da estrofe dessa canção que diz o seguinte: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Claro que eu não quero entrar no mérito da questão teológica desses versos, mas algo nos chamou a atenção. Quem disse para você parar? Quem disse para você largar a direção de lado? Quantas vezes, irmãos, ficamos parados esperando que algo aconteça e não chegaremos a lugar nenhum? Diz um ditado que o navio está seguro no porto, mas não foi para isso que os navios foram construídos. Muitas vezes ancoramos o nosso navio no porto e gostamos da segurança do porto, mas você não foi feito para isso. Você foi feito para avançar, você foi feito para caminhada, você foi feito para conquistar muito mais daquilo que você está conquistando hoje, mas totalmente direcionado por Deus. Jesus no capítulo 14 ainda, verso 12 a 15, ele diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Olha a direção que Jesus traz para os seus discípulos. E as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Jesus está dizendo: olha, vocês precisam crer que eu quero fazer muita coisa através da vida de vocês, mas vocês precisam ser totalmente direcionados por Deus, porque vocês vão fazer coisas grandiosas. Muitas vezes você parou e perdeu a visão dos sonhos de Deus para a sua vida, perdeu a visão dos planos maravilhosos que Deus um dia trouxe para a sua vida, ficou angustiado, aflito, quem sabe ainda se sentindo como o pior dos derrotados, meu irmão. Levanta a sua cabeça, porque Deus está dizendo: eu quero te conduzir por essa caminhada. Tenha fé, meu filho, avance, creia em mim, acalma o seu coração, porque eu estarei contigo. Não é uma mensagem positiva ou de positivismo, não é uma mensagem com alguns jargões, amados, para que você possa apenas sair daqui animado. Não, é fé no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É fé que transforma vidas, é fé que move as montanhas, e muitas vezes essas montanhas estão diante dos nossos olhos, estão dentro dos nossos corações, impedindo que a gente avance, porque muitas vezes não sabemos para onde ir, mas precisamos crer nesse nome maravilhoso, levantar-nos da onde estamos parados e seguir a caminhada em nome de Jesus. Eu quero encerrar essa palavra lembrando do testemunho que nós vimos esse final de semana no batismo. Houve um batismo de alguns alunos da Cristolândia lá no sítio da nossa associação ali em Viana, na sexta-feira à noite, e muitos dos alunos da Cristolândia foram batizados ali, foi algo incrível, impactante, maravilhoso. Deus agiu poderosamente naquele lugar. E uma moça, a Suelen, eu vou citar o nome porque o testemunho dela, ela já contou aqui, se não me engano, ela faz parte da Casa Rosa, da Cristolândia Feminina, na verdade,
que tem sido usada por Deus para recuperar mulheres, e ela foi batizada, e no seu testemunho ela disse: olha, minha vida estava uma derrota, minha vida estava terrível, eu fazia tudo que você pensar de ruim, eu roubava e fazia um monte de coisa que não convém falar aqui. E segundo ela, ela se viu no pior dos desesperos da sua vida, sobe em cima do telhado da sua casa, e ali ela decide dar fim à sua vida. Ela se vê sem direção para continuar caminhando, e ali, próximo, relembrando os fatos da sua vida, lamentando os seus problemas, ela, num gesto total de desespero, ela disse o seguinte: Jesus, Deus, se você existe de verdade, acalma essa dor do meu coração. Segundo ela, naquele momento, em cima do telhado da sua casa, ela é invadida por um amor tão carinhoso, que ela descreveu como o abraço de um pai carinhoso no seu filhinho que está chorando. E ali ela sente o amor de Deus a envolvendo, e ela começa a chorar, se derrama em lágrimas, sentindo o cuidado de Deus pela sua vida. Ela desce de cima daquele telhado, procura sua mãe e fala o seguinte: mãe, eu quero me internar numa casa de recuperação. A família ainda reluta porque não quer expor esse caso para os vizinhos, acreditem. E ela insiste com os familiares: eu preciso ser internada porque eu não quero mais viver essa vida. Então a mãe procura uma casa e ela descobre que estava para inaugurar a Cristolândia Feminina próximo ao bairro onde morava a sua avó. Então a mãe leva ela e ela se torna a primeira aluna da Cristolândia Feminina. E para a honra e glória do Senhor Jesus, irmão, sexta-feira ela foi batizada, tendo direção para a sua vida. Sabe, irmãos, é essa direção que nós precisamos para continuar caminhando. É essa direção que eu e você precisamos entender, que muda a nossa vida. Eu quero encerrar essa palavra dizendo para você, meu querido, minha querida, que tem andado sem direção ou confuso da direção que você tem caminhado. Está andando meio sem rumo, sem saber o que fazer daqui para frente. Uma semana aí de muitas decisões que você vai precisar tomar, mas não sabe como tomar ou qual decisão tomar. Eu vou repetir as palavras que Jesus disse aos seus discípulos apenas. Acalmem o coração de vocês. Descansa no Senhor, busque um lugar secreto. Creia em Deus, creia também em Jesus Cristo. Porque Ele não é apenas religião. É aquele que muda situações, que transforma vidas e que nos dá direção para a caminhada. Mantenha o foco nesse caminho que um dia você resolveu trilhar. Um dia você aceitou Jesus, você se batizou nas águas. Creia nessa decisão que um dia você tomou e se mantenha firme nesse Jesus maravilhoso. Talvez você que está aqui nessa noite ainda não é um crente no Senhor Jesus, não tomou uma decisão ao lado do Mestre, daqueles que fazem com que os seus seguidores sejam chamados de crentes. Há muito tempo Jesus está atrás de você, Ele está te buscando, Ele está te procurando. Deixe-se ser achado por Jesus nessa noite. Ele quer abraçar você como um pai abraça um filho. Chega de andar perdido, meu querido. Aceite a Jesus e nunca mais a sua vida será a mesma. Vamos levantar e vamos caminhar. Amém, irmãos? Se coloque de pé, nós vamos adorar o Senhor. Mas antes eu gostaria de orar pela sua vida. Fazer uma oração por você. Em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Queria convidar, antes mesmo de cantar essa canção, você que entendeu essa mensagem, que está precisando de uma direção na sua vida, eu quero que rapidamente você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu gostaria de orar por você. Eu sei que não é fácil essa decisão, eu sei que muitas vezes nos sentimos travados diante dessas decisões, mas eu gostaria de orar por você,
antes mesmo de cantar essa canção. Há alguém que gostaria de uma direção para a sua vida? Você que ainda não é crente no Senhor Jesus Cristo, mas gostaria de uma vez por todas ter uma direção para você e dizer: chega dessa vida bagunçada, eu quero tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. E você que é crente e que entende que Deus pode trazer direção para a caminhada do seu dia a dia, eu gostaria de orar por você. Deus te abençoe. Há mais alguém? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu creio, irmãos. Eu creio que há vida no nome de Jesus. Eu creio que o Senhor Jesus tem feito uma grande obra na sua vida. E talvez você se sente perdido, mas Ele quer trazer esperança ao seu coração. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, toda honra e glória sejam dados ao Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, por essa vida que está aqui à frente, que o Senhor continue trazendo a direção para o seu servo, renovando as suas forças, Pai. Te peço também por aqueles que estão aqui nessa igreja, que entenderam a mensagem, Deus, e querem encontrar solução para as suas vidas, direcionamento, renovo espiritual. Que o Senhor venha de uma maneira tão carinhosa abraçar os teus filhos, ó Pai. Abraçá-los, renová-los, ó Pai, diante das crises, restaurá-los diante das lutas, ó Pai. Que eles sejam tocados pelo teu Santo Espírito. Acalma o coração, dê direção e nos motive a caminhada da vida cristã. E que Deus nos abençoe nesse tempo, no nome de Jesus. Amém.